Boa noite, começa agora pela Vesa TV mais uma edição do programa ABC Com Entrevista. Como você sabe, toda semana a gente recebe aqui grandes profissionais do mercado para contar a sua trajetória de sucesso. Isso mesmo. E se você quer ver alguma pauta especial, manda pra gente, porque a gente faz questão de trazer para você que é do mercado empresarial, conhecer um pouco mais destes profissionais que fazem o mercado acontecer. E hoje recebo aqui um grande amigo de longa data, porque a gente vou te mostrar isso, que isso vai desde o colégio, para vocês terem uma ideia. O Luiz Antônio Ferreira Júnior, que é o diretor comercial da Selfcorp, o popular Luizão. Tudo bom, Luizão? Exatamente, tudo ótimo. Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com você, Bonetti, e um prazer falar aqui para os seus telespectadores da ABC Com. Muito legal. E o Luiz, a gente tava falando, né? Pô, a gente fez colégio junto, o cara foi se encontrar depois de muito tempo. Que legal isso. Depois de muito tempo, mas... Estamos aí, né? Prazer enorme, né? Porque a gente vive uma situação no Brasil onde a gente, de fato, são poucas as situações que eu encontro pessoas da minha época de infância. Muito legal. É. Eu sempre começo o programa com uma pergunta que é muito engraçada, que eu falo, pessoal, que é como tudo começou? Como que você começou a atuar, ser empreendedor? Já começou com a Selfcorp? Como começou a tua história empreendedora? Rapaz, Bonetti, desde o começo, né, dos meus estudos, da minha vida profissional, então assim, né, eu aprendi que qualquer empresa, qualquer empreendimento, você tem que focar na venda. E sabia que hoje é muito difícil achar profissional de vendas bom. Eu não sei muito. Para você como é, mas eu converso com muito empresário que tem essa dificuldade. Hoje esse é o maior desafio que nós temos, né? Ou seja, você encontrar alguém ou algum colaborador ou consultor que tem um foco em vendas e também no atendimento. Porque hoje, praticamente, a tecnologia tomou conta de tudo. Aonde, quando você tem que atender um cliente, na realidade, você tem que estar focado na resolução dos problemas. E hoje, os clientes pedem isso, né? Esperam isso, né? De que você resolva tudo para ele ali, como o canal de venda, né? Ali. Então, eu estava pensando hoje, né? Inclusive, até ontem eu tive uma reunião com meu sócio sobre o que nós temos que fazer para atender essa demanda que vem do mercado e está vindo muito forte, né? E nós estamos investindo na parte de tecnologia, na parte da inteligência artificial e, por incrível que pareça, nós praticamente não precisamos mais de vendedores em si. Nós precisamos de pessoas que estão disponíveis para resolver problemas. É diferente, né? E até as habilidades são diferentes. Exatamente. Né? Ou seja, você pode ter habilidade ou conhecimento em qualquer área, mas você tem que estar predisposto a resolver problemas, né? Já que eu vou citar o meu ramo, por exemplo, na parte de viagens corporativas, né? Então, a gente nunca... Eu sou da época que a gente emitia passagem na mão, né? E a gente administrava até, inclusive, a parte escrita do preenchimento dos bilhetes aéreos e tal. Hoje, um consultor que trabalha no meu ramo, ele consegue atender 1.000, 2.000, 3.000 passagens por dia. Por essa facilidade da tecnologia. Exatamente. Né? Mas voltando lá no começo, você começou a empreender cedo, sempre nessa área de vendas. E como que você decidiu empreender na área de viagem corporativa? Já era uma coisa que você queria? Ou surgiu na tua vida? Como que foi isso? Surgiu. Surgiu? Né? Surgiu. Vamos lá. Eu comecei fazendo, após o meu término, que a gente se conhecia, engenharia civil, né? Com o incentivo do meu pai, que era construtor e por aí vai. E, no entanto, eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos e acabei por ficar algum bom tempo lá.
né? Então, aprendi línguas, aprendi a trabalhar, aprendi a... Você ficou quanto tempo lá? 2 anos. É muito legal, né? Uma baita experiência, né? É, uma experiência muito boa. Uma experiência bem rasa, né? No sentido de vida, mas no sentido de aprendizado é uma coisa... O volumétrico disso é gigantesco. E quando eu voltei, eu entrei com inglês, espanhol, ou seja, você tem línguas e entrei na Varig para trabalhar, a antiga Varig. Nossa, que era uma baita empresa na época, para quem não conhece, era uma baita empresa. Meu Deus, Bonetti, a Varig era... Era um objeto de desejo de muita gente trabalhar na Varig. Funcionário da Varig, era bem tratado, era bem visto, era uma coisa maravilhosa. Era até de status, enfim, né? Da Varig fui para Latam, e da Latam eu fui para trabalhar, né? Eu tinha um conhecimento com meu sócio, hoje meu sócio, que é o Fernando Daré-Riotto, um grande empreendedor que montou a Selfie em 1994. Desde 94 tem a Selfie Corp? Exatamente. E a partir daí, ele, quando nós nos conhecemos, ele me propôs uma parceria onde eu traria para a agência o que hoje corresponde a 80% do mercado, que é o mercado corporativo de viagens, né? Então, hoje, se você for se você for pesquisar uma passagem aérea, uma ponte aérea Congonhas, Santos Dumont, que é o Rio de Janeiro, você vai se deparar com uma situação onde de sábado e domingo você tem 3, 4, 5 opções e de segunda a sexta, por dia você tem 20, 30, 40, 60 opções. Então o mercado corporativo, ele realmente sustenta o mercado de viagens, né? Então nós focamos nisso desde o início. Desde o início. Vamos dizer assim, nos comportando como corporativos, tanto na parte administrativa quanto na parte evolutiva comercial. Ô Luizão, quando a gente fala de viagens corporativas, é quando a empresa fecha pacotes de viagens para o executivo ou fecha grupos que são dos colaboradores. O que é essa viagem corporativa para quem não conhece? Vamos lá, não são pacotes, né? Quando a gente fala de viagens corporativas, a gente fala de atendimento às empresas que precisam de viagens, né? Então, a viagem corporativa, ela não pende pro pacote de turismo. Portanto, essa palavra pacote, realmente a gente não utiliza. Com relação ao atendimento viagens de incentivo, ou, por exemplo, isso faz cabe, parte das viagens corporativas. Porque vamos dizer que você tem uma empresa e que essa empresa ela viaja o ano inteiro, o seu departamento comercial, a sua vida empresarial, ela depende das viagens. Então, nós temos um sistema onde nós atendemos, um sistema não só de pessoal, como também de e-commerce, né, que são os self-bookings. E esse sistema, ele atende as empresas de uma forma generalizada, tanto no âmbito de viagens, de passagens aéreas, hotéis, locação de veículos, passagens rodoviárias. E esse sistema, nós atendemos tudo, né? Então, quando eu falo de viagens corporativas, é tudo que você precisa para a tua empresa no âmbito das viagens. Então, são locações de salas comerciais, locações de automóveis, de espaços de eventos e tudo. E nesse entanto, nós temos os departamentos, departamento de evento, departamento de hotelaria, departamento de emissão de passagens. Ô Luiz, quando eu falei de pacote, talvez eu tenha me expressado mal, mas digo assim, a empresa, por exemplo, faz um pacote de quantas passagens ela precisa para o ano, por exemplo, para a sua equipe comercial viajar, ela faz isso ou não? É só a facilidade de ela comprar com você? Como que a gente pode... Imagina que eu tenho uma empresa, eu sei que eu vou ter que... Meu funcionário vai ter que viajar 10 vezes no ano, eu vou lá e fecho um atendimento para cuidar de tudo isso para minha equipe, é isso? Exatamente.
porém não existe essa demanda obrigatória, né? Entendi. Ou seja, eu atendo no ramo corporativo empresas que compram uma passagem por mês e empresas que compram 1.000 passagens por mês. Ou seja, compram o dia inteiro. Tá? Então, quando eu falo em passagens, também podem ser locações de veículos, hospedagens. Portanto, nossos consultores, eles fazem a organização de tudo isso. Tá? Ô Luiz, eu estou imaginando o seguinte, que o Brasil tem dimensões continentais, né? Sim, senhor. E eu acho que Com certeza. isso é um fator importante, Exato. porque às vezes a gente nem imagina o quanto que profissionais de uma empresa viajam tanto, não é? Porque, Muito, assim, às vezes, muito. como a gente só viaja a turismo, a gente às vezes não tem essa noção de que tem profissionais que estão praticamente voando toda semana, né? Diariamente, dioturnamente e semanalmente, anualmente, enfim. A demanda do mercado corporativo, ele não pende para um período como é o lazer, né? O corporativo é hoje de madrugada, é amanhã de manhã, é daqui uma semana. Então, as empresas... qual a diferença do lazer para o corporativo? É justamente a gestão. Então, nós temos sistemas que dão gestão, né? Tem muitos clientes que falam, não, mas eu não sei se eu preciso de uma agência, porque eu não gasto tanto com viagem aqui na minha empresa. Tudo bem, eu posso colocar gratuitamente um sistema para que você possa observar o comportamento das viagens da sua empresa e eu preciso que todo mundo participe disso. Então, eu tenho empresas que de 20 mil descobriu que gastava 300 mil por mês, sabe? Por quê? Porque tinha uma fatia da empresa que pagava tudo direto e ia para os reembolsos. Lá no departamento financeiro. Perdendo dinheiro. Ou seja, você não consegue fazer a gestão desse dinheiro. Porque o mais importante não é você viajar menos, é você viajar melhor. E esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é levar para você a gestão do que você gasta. Então, dentro de um departamento de compras indireto, você tem compras diretas, compras indiretas. Normalmente, uma empresa muito bem organizada, ela tem a maior fatura desse departamento de compras indiretas, a fatura da agência de viagens. E hoje, nessas... Óbvio que eu estou falando aqui, talvez, das grandes corporações. Isso cai para o setor de compras, fazer esse estudo, essa compra ou não? Nem sempre. Nem sempre, né? Nem sempre. Bom, porque, às vezes, eu falo assim, às vezes o cara de algumas compras, empresas... ele não sabe ver o atendimento. Isso. Né? Ele só põe lá o preço Bonetti, com A com B, né? Tô gostando muito que você tá me deixando mais à vontade. Aqui é tranquilo. É. Não, eu falo isso, sabe por quê? Eu fico sempre pensando assim, a minha área, que é quando eu tinha agência, era de live marketing, Certo. era muito complicado, por exemplo, quando caía no setor de compras, esse custa 10, esse custa 5. Pô, mas você não tá vendo o atendimento, a inteligência, né? Ele okay. Igual ele comprava papel higiênico, ele comprava a produção de eventos. Pô, não dá. Não dá. E eu fico imaginando que às vezes o cara pensa, não, vou ver uma passagem pela agência tal, pela empresa tal, qual tá mais barato, mas e o atendimento, a gestão, tem tudo isso envolve, não tem isso também? Que acho que é um pouco muito do que você entrega. Vamos lá. Na realidade, nós não... Praticamente 99% das reuniões que eu faço em clientes, tanto em prospecto como clientes atuais, né, que já estão comprando de nós, eu não falo de viagem, eu falo muito de gestão. Gestão, porque a viagem é muito simples, né? Eu sempre explico para todo mundo que trabalha conosco, para todos os consultores, desde o financeiro até a copeira, que a viagem todo mundo conhece. Se você quiser comprar uma passagem aérea hoje, você abre o seu celular e compra de qualquer lugar. Então eu, como intermediário, eu preciso ter uma razão de existir. Exato. Certo? Ou seja, eu acabo por existir nos meus diferenciais. Por exemplo, eu não consigo ter gestão no âmbito dos meus fornecedores finais, que são... Eu dependo deles para que o meu projeto dê certo.
Mas eu não consigo garantir para você que numa determinada companhia aérea você vai ser bem atendido lá no balcão. Ou hotel, ou locadora de veículo, certo? Certo, porque você não faz a gestão disso. Ok, né? mas eu posso te garantir que qualquer problema que você tiver, eu vou resolver. E isso é uma diferença Então, gigantesca a gente entra quando lá fala no disso. começo da nossa conversa. Quem trabalha comigo, quem trabalha na nossa empresa, tem que estar disposto a resolver problemas, porque a venda já está feita. Eu não consigo, vamos supor que eu consiga comercialmente trazer a conta da Tesla, do nosso grande Elon Musk. Elon Musk, né? Então vamos supor que a gente consiga trazê-la. Eu preciso que eles sejam bem atendidos. Eu preciso que eles tenham um bom atendimento no quesito Self-Corp. Eu não consigo fazer com que eles sejam bem atendidos dentro dos meus fornecedores, mas eu posso fazer filtros, eu posso trabalhar o que eu tenho gerência. Até indicar para ele, dentro do perfil do que ele está procurando, o que é o mais ideal, ou seja, em termos até de companhia aérea ou de hotel, porque você tem esse conhecimento. Isso. Ou seja, nós não somos mais emissores, nós não somos mais, vamos dizer assim, tiradores de pedido. O papel de uma agência de viagem corporativa hoje é de consultoria. Senão, não existe a razão de você estar no meio de um cliente e o fornecedor final. Eu não consigo garantir para ele nada do que está lá na ponta, mas eu consigo garantir para ele que o que está aqui eu consigo fazer. Então, por exemplo, as companhias aéreas hoje cobram eu vou ser bem prático no sentido de prazos, mas cobram em 10 dias. Tudo que você compra. Eu faturo para você em 90. Porque você tem essa negociação por isso. Porque desde o início nós temos a mesma política, eu e meu sócio, e fica aqui o agradecimento ao Fernando Daré-Riotto, que é meu sócio e realmente o idealizador do nosso projeto de empresa rica e dono pobre. Entendi. Sabe? Então nós bancamos a viagem e faturamos com prazo longo. Esse é o nosso perfil hoje. Que para a empresa isso é importante, né? Para as multinacionais, imagina uma multinacional comprando de uma companhia aérea e tendo que pagar em 10 dias e aquela bagunça de fatura. Então, para onde elas partiram? Elas partiram para os cartões de crédito, os famosos EBTAs. Os bancos enxergaram um furo e esse furo, ele veio beneficiar os bancos, então ele trouxe uma agência que não tem poder nenhum de atendimento, de caixa, para bancar o que o cliente vai comprar, com um cliente que compra muito. Então o banco chega e fala, olha, o Tesla, eu vou te dar um crédito de 2 milhões, você pode comprar dessa agencinha, que tudo que você comprar, ela vai colocar seu cartão. Então nós tiramos o banco dessa jogada. O que nós fizemos foi, sem cobrar nenhum adicional, faturar para as empresas pagando adiantadamente. Isso. Mas aonde você ganha? Eu ganho nas negociações, eu ganho nos... Por exemplo, muitos fornecedores, principalmente os enormes, que são as companhias aéreas, trabalham com cashback. Obviamente, eles são maiores quando eu pago à vista, quando eu pago em dinheiro e não utilizo o cartão de ninguém. Eu consigo fazer com que o cliente, quando chega a fatura do cartão, que ele tem 10, 20, 30 dias para pagar, não sei, né? Eu mande uma fatura para ele e ele tem 90 dias para pagar. Então, isso que eu estava falando, para a empresa que tem, às vezes, uma parte até burocrática grande, ter esses 90 dias é muito importante para ela trabalhar como gestão, como dinheiro, né, Luiz? Assim, tô dizendo, Bonetti, empresarialmente são vários falhando. os benefícios de você ter um caixa para bancar o fornecedor, independente da restrição dele, e faturar para o teu cliente com um prazo longo. Por exemplo, eu tenho clientes que prestam serviços e a logística, o deslocamento desse serviço, ele não tem lucro. Então, ele vai gastar 100 mil reais para consertar uma fábrica e a prestação de serviço dele, ele vai cobrar mais 100.
Porém, nesse 100, ele não tem lucro. Então, o meu prazo permite que ele mande essa fatura para o cliente dele, receba e não utilize o caixa dele para pagar algo que ele não está lucrando. Ou seja, que não está na contabilidade dele a lucratividade. Ele não precisa dispor desse dinheiro antecipado. Eu disponho desse dinheiro antecipado. E tenho meus ganhos. Afinal Isso é muito legal, porque eu falo assim, a gente traz muito empresário aqui. E esses pequenos detalhes que a gente vai aprendendo de prazo, do quanto você ganha. Muito bom. Isso ajuda na vida empresarial. Isso. A gente está chegando no nosso primeiro intervalo. A gente vai fazer rapidinho um break. Maravilhoso. Na volta eu vou pedir para o Luiz falar um pouco mais sobre esse mercado de viagens corporativas. Será que as empresas viajam muito? Quais são os principais detalhes de uma viagem corporativa? Então não saia daí que a gente volta já com a ABSecom Entrevista. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia. Estamos de volta com a ABSecom Entrevista e hoje com meu amigo Luizão falando aqui sobre viagens corporativas. Ele que é CEO da Selfcorp. Se você está precisando para sua empresa uma gestão, uma consultoria para suas viagens, procura lá a Selfcorp que ele vai te ajudar com tudo isso. Luizão, vamos falar um pouco sobre essa questão da viagem corporativa. Hoje, quando a gente fala de viagem corporativa, os executivos, as empresas viajam muito mesmo? Muito. Hoje, a viagem corporativa, eu acredito que já tenha ultrapassado 80% do volume de viagens a nível Brasil. E acho que a nível mundial, porque em alguns países 70% e tal, mas... E essas viagens corporativas ocorrem mais durante a semana, né? Durante a semana, principalmente no que tange as viagens nacionais. Vai para um lugar fazer reunião, volta. Exatamente, é o bate e volta, são as viagens do dia a dia, as empresas, né? Igual eu estava comentando sobre o volume de disponibilidade de voos
das companhias aéreas nos finais de semana e durante a semana. Durante a semana são simplesmente quadriplicados. Uma coisa que você falou que eu acho que é importante, principalmente do serviço que você presta, é que você falou, muitas vezes você disponibiliza um colaborador seu para preparar a sua viagem, e aí vai ter que falar com passagem aérea, vai ter que falar com hotel, às vezes vai ter que até uma reserva de restaurante para um jantar, o carro, e aí dá problema. E às vezes você vai pegar o teu colaborador, vai perder o dia inteiro só correndo atrás disso. Muito bom. Não é? Isso. Vê se eu tô errado. E aí, quando você pode ter, num simples contato telefônico, pedir para o seu fornecedor de viagens cuidar de tudo isso para você, deixar tudo bonitinho, você vai ganhar tempo, seu colaborador vai se dedicar ao que precisa e você vai ter tudo isso muito fácil na sua mão. É isso um pouco do papel da Selfcorp? Exatamente, quase tudo. Bom, o que acontece, né? Agência de viagem corporativa, nós somos intermediários. Então, nós temos que justificar o porquê que nós estamos no meio de você, cliente, você, empresa, e o fornecedor final. Ok? Eu preciso fazer com que essa conversa seja muito mais macia, muito mais confortável. Certo? Portanto, quando você... por exemplo, existem algumas empresas que ainda são muito conservadoras. Não, mas eu preciso de que minha secretária compre direto na companhia, compre direto no hotel, compre direto na locadora, ligue lá e peça o transfer. E quando você tem um imprevisto, você entende aí você vai a diferença de você ter uma agência de viagem corporativa, sendo que os custos são idênticos, tá? Porque nós não temos um valor agregado em cima de qualquer serviço. Nós cobramos uma taxa de serviço, assim como todos, né? É o que é o normal de qualquer agência. Então, é um prestador de serviço. Então, quando você tem, por exemplo, e é a lei de Murphy, é sempre o CEO da empresa num domingo, final do dia, que para no balcão do aeroporto com algum problema. E aí, para quem ele liga? Vai ligar para a secretária dele. 0300, ele precisa se identificar, precisa dar login e senha. Aí liga para a secretária liga lá se fazendo por ele. E aí a atendente fala, mas essa voz é de mulher, eu preciso falar com o passageiro. Enfim, ele tem um contato só. Ele tem o contato de quem fez a viagem inteira para ele. Então, ou seja, ele sabe liga de e fala, tudo e até o de resolver. Isso. Mesmo que ele não esteja lá naquele momento do problema, mas ele se adiantou dizendo, olha, amanhã eu não vou conseguir. Ok. Então, em pouco tempo, em um contato só, ele consegue mudar todo aquele conjunto de serviços que ele contratou, que a empresa dele contratou. Então, a viagem corporativa, ela não só dá um atendimento melhor, mais eficaz, diretamente personalizado, como também ela gera economia. Por que economia? E não é conversa de vendedor. Por que economia? Porque você, como uma empresa, né, você compra X mil reais por mês. Eu compro por 300 empresas, que acredito que hoje a gente deva estar num patamar de 300, 330 empresas comprando da nossa agência, e esse volume me traz preços, me traz condições de negociação. Condições, né? Ou seja, você entra no meu sistema, que é um self-booking, né? Que é, quem já acessou algum portal de viagem online, não vou falar nome para não fazer propaganda para ninguém, mas o nosso portal, por exemplo, é o mesmo, só que vinculado à tua empresa. Tudo que você fizer ali vai faturamento para tua empresa num processo de fluxo de aprovação, de métrica, tudo que está ali. A empresa tem o controle disso tudo? De quanto ela está gastando? Tudo. Ela tem tudo. Foi? Se ela comprar num canal só, ou seja, se ela comprar conosco, o Selfcorp, ela vai ter tudo. Um BI, um dashboard completíssimo. Inclusive, um sistema extremamente dedo duro, que vai te colocar quem são os funcionários que viajam sempre de última hora, não conseguem fazer a gestão
ou se agendar antes. Porque, por exemplo, algumas agências prometem promoções de, olha, eu consigo reduzir a 50% o valor da sua passagem. Aquelas coisas mirabolantes. Não existe isso. O que existe é a agência que te dá consultoria, que é o que eu faço. Estava hoje, inclusive, conversando com uma multinacional, um cliente meu, e, Luiz, mas é aquelas promessas do mercado, aquelas promessas estão aqui. O sistema, ele te dá a métrica de todo o seu comportamento de compra. Então, eu não vou conseguir te vender para amanhã uma passagem Campinas-Brasília por R$3.000, enquanto você está pagando 7. Não consigo, é 7, é 7. E os preços estão absurdos, tá, Bonetti? Então, hoje no Brasil... O mercado corporativo está sofrendo muito com os preços das passagens aéreas. Está um absurdo e os voos todos lotados. Você acha que pode melhorar essa condição de preços de passagem? Pode e deve. Pode e deve, porque não vou arriscar aqui fazer uma previsão futura de como vai funcionar a nossa economia aqui no Brasil, mas pode e deve. Né? Porque isso é até bom para as empresas, né? Porque as empresas que dependem disso, lógico. Ela precisa dessa melhor condição, né? E eu sempre digo assim, o nosso sistema de gestão não é para você viajar menos, é para você viajar melhor. Então, vamos lá. Aonde eu vou conseguir trazer a tua empresa, a ABSecom, para gastar 50% do que ela gasta hoje mensal? Eu vou trabalhar, por exemplo, com você um mês. Com esse um mês no meu sistema, eu vou te dar todos os dados e aí eu vou pontuar. Preste bem atenção, Bonetti. Aquela viagem que você foi para o Rio de Janeiro, que você comprou no dia 2 para ir no dia 3, você gastou R$4.000. A outra viagem, você conseguiu se programar e comprou com 10 dias de antecedência. Então, você gastou R$2.000. E, Bonetti, olha aqui essa passagem que você comprou para viajar daqui a um mês. Você gastou 400. Então, eu vou te apresentar dados que vai te obrigar a conscientemente ter uma posição dentro da tua empresa e falar, pessoal, eu quero 15 dias de antecedência. Porque você vai ganhar em preço, pô. É óbvio que o empresário vai querer fazer isso. Bonetti, essa é uma das 100 que nós temos, essa é uma política de viagem única. Essa é uma delas. Entendeu? Então, eu consigo fazer com que você economize desde que eu te dê consultoria. E aí eu estou voltando naquele assunto do porquê que eu existo como intermediário. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo garantir que a Latam vai te atender bem, que o hotel do seu João vai te atender bem. Eu consigo ser um bom intermediário. E com o meu caixa, né? E graças ao nosso trabalho, graças ao nosso planejamento, eu consigo pagar tudo adiantado. Então, mesmo que você precise, por exemplo, de um hotel lá na Araucária do Norte, que é do seu João, em cima da padaria, não tem lugar para dormir. Mas o seu João tem um apartamento ali em cima e é lá que você vai ter que ficar. Porque você precisa dormir lá. Entendi. Então eu pago no Pix para ele e faturo para você nos mesmos prazos da companhia aérea e tal. Então é uma união de fatores que traz a necessidade de uma empresa ter uma agência de viagem corporativa cuidando, mas uma agência de viagem corporativa saudável. É que isso é o mais importante, né? Para garantir tudo isso, né, Luiz? Porque o que nós vemos no mercado são agências usando o cartão de crédito do cliente, ou seja, aquele problema de chegou a fatura, tem que pagar tal, e cobrando uma taxa de serviço. Nós não fazemos isso. O que nós fazemos é bancar tudo e cobrar com prazo longo. Aí um diretor financeiro me pergunta, como fecha essa conta? Você me dá 60 dias, não me cobra nada de juros? Fecha muito fácil. Primeiro, você precisa ter o dinheiro, né? E segundo, você precisa ter a matemática. Eu sempre falo para minha filha, você precisa aprender o português e a matemática. O resto vai se virando com pode tirar C, né? Na nossa época era C, né? Mas matemática eu quero 10. E o português também, para poder se comunicar.
E aí, tudo que você comprar em agosto, se eu te der 90 dias fora o mês, você vai pagar no final de setembro, outubro, novembro. Então, no começo de setembro, te mando uma fatura vencendo em novembro. E o que você comprar em setembro? Vai vencer em dezembro. Eu só invisto no começo. Quando você pagar a primeira fatura, eu passo, então, a receber todos os meses uma fatura sua. Então, para mim, vai ser igual enxugar gelo, eu vou só sentir essa diferença. Não. Se você fizer um evento, por exemplo, igual eu expliquei para você, e precisa receber reembolso, quando você tiver que me pagar, você já recebeu. Se você não pode fazer um evento em fevereiro, porque a tua empresa é uma multinacional, compliance, e você não pode comprar nada em dezembro, pode comprar, porque você não vai pagar em dezembro. Você vai pagar lá na frente. Então, as formas de pagamento... Algumas empresas precisam de assinatura de um monte de gente. É muito complexo, né? E aí, aqueles 10 dias não dá. E não pague um cartão de crédito na data. Um cartão de crédito de 150, 200 mil, você vai pagar 10, 15 mil de juros com um dia de atraso. E isso para a empresa, às vezes, pode significar um bom mês ou um mau mês, ou até alguma... Exatamente. Né? E até te perguntando sobre isso, a Selfie hoje, ela atende qualquer tamanho de empresa? Se tiver qualquer. Porque a gente fala muito com o empresário aqui, às Sim. vezes tem um empresário que está começando, a empresa é pequena, mas tem que viajar muito. Atende qualquer tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa. Ou seja, nós, inclusive hoje, quando eu falo, 300 clientes, eu acredito que seja um pouco mais, mas eu tenho clientes que compram uma passagem mensal e eu tenho clientes que compram igual batatinha o dia inteiro, tá? Então, diria que faturamento de um cliente, 1 milhão, 2 milhões. Teve até um cliente que ultrapassou os limites aí, mas dele, né? Não meu. Sim. Mas compraram 3 milhões e meio num dia. Então, algumas contas do mercado compram muito, tá? Compram muito. E nós não temos diferenciação. A diferenciação nossa, né? Que, inclusive, eu faço... sou muito minucioso nessa avaliação de crédito, tá? A nossa diferenciação é exatamente nesse ponto do pagamento. Ou seja, o cliente não precisa comprar 1 bilhão e nem R$1. O que ele precisa é pagar a fatura que ele comprou. Porque eu vou dar prazo, então, ou seja, eu banco... Só que eu não sou um banco, eu sou um banco, mas sem juros, sem cobrança adicional. E para ele isso então, para mim, tanto faz. Então, para ele isso vai fazer uma diferença tremenda. Eu falo, principalmente para você que é pequeno, médio empresário que está começando. Sim. E precisa, de repente, Sim. fazer várias viagens, né? Isso faz uma diferença absurda de você ter aí Enorme. ou 90 dias para poder pagar. Bom, a gente vai para o nosso último break comercial. Na volta, nós vamos falar sobre características de um bom vendedor e também vamos falar um pouquinho do Prêmio ABC, que o Luizão, o ano passado, foi agraciado aí como um dos melhores profissionais de vendas aqui da nossa região. Vamos falar sobre isso e vamos conhecer um pouquinho mais do que o Luizão gosta. Não sai daí que a gente volta já.
partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP, a proteção da sua ideia. Estamos de volta com o programa ABC Com Entrevista. Estou aqui com o Luizão da Self Corp. Luizão, a gente falou muito sobre viagem corporativa, mas vamos perguntar agora um pouco sobre a área de vendas, que você é um vendedor nato. Muito bom. Para a gente falar sobre isso, eu vou pedir primeiro para o Vitor passar a entrevista no Prêmio ABC do ano passado. Opa! Porque o Luiz concorreu e foi o vencedor na categoria Melhor Profissional de Vendas. Solta aí, Vitão, para a gente ver. E eu tô aqui com o Rubem e o Luiz Antônio da Self Corp. E olha só que legal. Eles ganharam aqui, ó, o Lobo Prêmio de Destaque 2022 do Prêmio ABC da Comunicação como melhor profissional de vendas. Porque hoje em dia tudo é vendas, né, Antônio? Isso. Na realidade, é um conjunto de ações que comporta desde a parte operacional, o pessoal do comercial, como nós, e vendas é aquela coisa de você atender todo mundo, de você agradar os seus clientes e, obviamente, né, fazer a diferença no dia a dia dos seus clientes, que no nosso caso é o meio corporativo. Exatamente. E falando da empresa de vocês, o que você gostaria de destacar? Qual o diferencial que o ABC Com tem feito em vocês, no modelo de negócio de vocês? Muito bem. No nosso modelo de negócio, e agora podemos falar um pouquinho mais à vontade, o nosso diferencial é o atendimento personalizado, é o atendimento do jeito que o cliente precisa nos momentos que ele mais necessita, de ocasiões esporádicas, e o nosso faturamento. Então, uma empresa muito sadia, uma empresa que fornece o faturamento com prazos muito prolongados e caixa próprio. Com toda humildade, eu falo isso sem muita hipocrisia, mas somos os únicos que oferecem 120 dias de faturamento nas viagens corporativas sem a cobrança de R$1 sequer adicional. E qual a rede social para encontrar a empresa Self Corp? Aí qual a rede social? Ou o site www.selfcorp.com.br ou Self Corp no Instagram também. Obrigado, viu, Rubem? Obrigado, Antônio. E olha, o Prêmio ABC Comunicação é assim, ó, trazendo os melhores. Parabéns. Muito obrigado. Luizão, você ganhou como melhor profissional de venda. Você é um vendedor nato.
Vamos falar um pouquinho do prêmio, depois eu vou perguntar sobre alguma característica do vendedor. Vamos O lá. que você acha dessa nossa maluquice de fazer um prêmio para as empresas aqui na região? Uma maluquice mesmo. Porque você está lidando com micro, médios e grandes empresários que todos muito batalhadores. Aqui não tem um sortudo nessa região. E eu te falo, eu conheço muitos empresários aqui. Não tem um sortudo, é todo mundo muito competente. Trabalhadores, né? Como você, Imagina. de muito trabalho mesmo, de muito estudo, de muita competência. E uma coisa que eu sinto no ABC é uma coisa que quando o gringo vem para o Brasil, ele fala, rapaz, nós lá, eles aconchegam a gente, eles sentem o que a gente quer, mesmo sem falar a nossa língua. E esse é o papel do vendedor na minha concepção. É a percepção, não é concepção. É a percepção do que você tem que fazer naquele momento para aquela pessoa ou para aquela empresa. Ô Luiz, na tua Vamos opinião, o que você acha que tem que ter um bom vendedor? Bom vendedor? É porque eu falo isso, a gente falou no começo que tá difícil achar bons vendedores. Muito E até difícil, que eu falo assim, vendedores à moda antiga. Sim. Porque hoje todo mundo quer só falar pelo WhatsApp, Não. só por telefone. E eu sou muito do almoço, do relacionamento. Eu gosto de apertar a mão. Né, Daqui. Eu acho É que isso aqui. Isso é Eu um gosto bom- disso aqui. eu acho que isso faz toda gosto uma disso aqui. diferença. Não só apertar a mão, né? Eu gosto de olhar no olho. Eu acho Essa é a sua pergunta? Não, eu digo assim, características do bom vendedor, ele tem que falar bem, ele tem que ser organizado. O que você acha que um bom vendedor tem que ter? Vamos lá. Disposição para atender o cliente. Bom, você misturou coisas básicas, primárias e secundárias, né? As primárias são você conseguir conversar, você ter... Você lembra, agora há pouco eu comentei sobre você, na escola, aprender o português e aprender a matemática. O vendedor, ele não pode gaguejar, tanto na linguagem quanto no cálculo. Muitas vezes, que é o nosso caso hoje, muitas vezes você precifica na conversa. Então, E quando dependendo quem está na tua frente ou qual situação está na tua frente, é o cálculo que você vai fazer. Então, você precisa ter isso. Isso daí é o primário, tá? Você saber falar, expor o teu produto Putz, eu estou falando em primário, mas primeiramente você tem que saber de tudo que você está falando. Do Você seu produto, saber né? do seu produto. E Uma coisa, só uma coisa, você Vamos falou lá. do não Vamos lá. gaguejar, isso é uma coisa de transmitir confiança também, Isso, né? isso. Quando você fala de olhar no olho, não gaguejar, Isso, falar com firmeza, isso. você traz essa confiança, essa credibilidade para quem está comprando, né? Exatamente, Bonetti. Bonetti, você vê que todos os assuntos que a gente conversou, eu, de alguma forma, eu gaguejei, ou então eu tentei explicar da melhor maneira, tal. Mas quando você fala de venda do meu produto, não tem para ninguém. Porque eu conheço dele. Eu conheço o que eu faço. Eu sei fazer, né? Eu não sou só vendedor dele, eu sou consumidor do meu produto. Então eu conheço ele de cabo a rabo. Eu conheço o que meu cliente quer, o que ele gostaria de sentir. Então, se ele, dependendo do nível financeiro dele, eu sei o que ele gostaria de escutar e eu tenho todos os argumentos. E ainda assim, não é suficiente muitas vezes. Então, esse é o básico, você conhecer o produto. Então, eu vou trocar aquela situação que eu comentei com você sobre o primário e secundário. Então, o primário é esse. O primário é esse. O secundário é você ter a sensibilidade. Você ter a língua portuguesa bem afiada. Se você comercializar em outra língua, A outra língua. vá bem afinado. Vá bem afinado. Eu falo inglês, espanhol e o português, né? Eu acho que o que eu falo pior é o português. A gente aprende melhor as outras línguas, né? Mas a matemática ela tem que estar sempre cruzando ali com Mas a você nossa sabia que linguagem. você é o primeiro cara
que eu converso quando falo de vendas. Tem muita gente que fala assim, o vendedor tem que conhecer do produto, o vendedor tem que falar bem, ele tem que saber se relacionar. E você tocou num ponto para mim que eu acho fundamental, que é saber fazer o cálculo. É ter Na ali hora. a conta na mão, saber fazer ali, negociar Na hora. o valor. E Na tem que ser hora. na hora, né? Não é só você, porque você não tem oportunidade no momento que você tá olhando no olho do Bonetti, eu não tenho oportunidade de pegar uma calculadora para falar, opa, acho que aqui eu tenho que colocar 15%. Ou aqui eu tenho que dar um desconto, porque na próxima compra eu vou ganhar. Porque na próxima venda eu vou ganhar. Ou, enfim, até eu falei compra porque também serve para comprar, né? E muitas vezes a negociação, que é o que acontece, por exemplo, em lojas, não é o meu caso com viagens corporativas, mas é meu caso na Vanjo, né? Então, você sabe que eu montei uma empresa alguns anos atrás, que chama Vanjo, e hoje nós somos os maiores distribuidores, então é a Vanjo, representação, transportador e comércio, né? E de uma marca que eu não preciso, precisaria, mas não vou, né? Comentar, não tenho autorização dela, mas a empresa voou, né? Hoje ela talvez esteja no tamanho da Selfie. E inclusive minha esposa, que Comanda a empresa. ela trabalhava comigo na Selfie, cuidando de documentações, licitações, porque a Selfie é um mundo. A gente atende tudo que é segmento, né? Inclusive Prefeitura de São Bernardo, Prefeitura de Santo André, Jundiaí, Tribunal de Conta do Estado do Paraná e por aí vai. É um dos departamentos que nós temos na Selfie. E aí eu tive que tirar não, ela saiu, né? Desculpa, O Vanessa. termo, né? E ela tem que tocar essa empresa. Então vamos voltar ao início aqui, né? Voltar ao foco que a gente estava comentando. Tudo que a gente coloca, ele tem que estar vinculado à inteligência do negócio. E isso eu acho que é um ponto muito legal que você falou, que é o vendedor entender o quanto ele é importante na inteligência do negócio, na execução do negócio. Isso. Porque ele tem. As vendas são o principal ponto. Isso. Hoje, se você pegar qualquer empresa, fala que a sua principal dor está na área de vendas ou está na área comercial. A principal dor para quem não vende. Para quem não vende. Porque ali está o maior acalanto De todas as empresas. né? Então, eu sempre disse assim, um bom vendedor, ele manda no dono da empresa, né? Um bom vendedor, ele toca a empresa. Porque a empresa se molda, inclusive. Olha, é o seguinte, qual que é o melhor cliente? Me fala, Bonetti, qual que é o cliente que você fala, se esse cara sentasse aqui, minha empresa ia voar? O Elon Musk. Se eu colocar ele aqui, eu faço o que eu quiser com a tua empresa. Exatamente. O bom vendedor, ele manda na empresa. E errado tá aquele empresário ou aquele funcionário que acha que isso não tem importância. E normalmente o vendedor, ele quase que não se dá bem com nenhum departamento da empresa. É uma coisa impressionante. Sempre falava da briga de vendas e marketing. Porque o vendedor, ele vem exigindo tudo e você tem que não sei o quê, tem que dar cambalhota. Mas faz parte, né? Mas eu tô aqui pra isso, né? É. A empresa tá aqui pra isso e tal. Bom, vamos lá. A gente tá Vamos chegando lá. ao final do nosso programa. Vamos pra um ping-pong rápido aqui. Vamos lá. Um filme que você gosta. Sleepless in Seattle. Que é o do Tom Hanks, que você comentou. Meg Ryan e Tom Hanks. Você falou que também gosta de um lugar chamado Notting Hill, né? Eu adoro Exatamente, esse Notting filme Hill. também, Notting Hill, eu assisto pelo menos uma vez por mês. Eu acho o filme, Desde quando eu tinha uns 18 anos. é um filme tão leve, tão legal, Exatamente, mas é muito Muito bom. gostoso, muito gostoso. Eu sou muito romântico, né? É. Apesar de ser cético e pragmático. Mas isso faz Mas parte. eu sou muito romântico. Se eu te convidasse para um jantar, o que você gosta de comer? Camarão. Camarão? É. É a sua comida predileta? É minha comida predileta. Talvez porque seja a comida mais difícil de comer. Né? Porque eu não posso falar que a comida predileta é a batata. Mas Né? você gosta de camarão? Putz, Eu também gosto é o pra meu caramba. preferido. Eu mesmo. adoro. É o Camarão meu de preferido. tudo quanto é jeito. Olha só, hoje eu como camarão de vez em quando, mas antes eu comia mais.
Mas é aquela fase de que você tá... Putz, eu não vou pagar esse sapo, eu quero comer camarão, porque eu tô duro, então quando eu juntar um dinheiro eu quero camarão, então eu comia muito camarão. Agora eu como menos camarão porque eu tenho a ciência de que a gente tem que pôr o pé no freio de vez em quando. De vez em quando. E principalmente por causa do ácido úrico. Isso também é um problema Exato. pra gente que já tá e com mais eu idade. gosto do camarão, aquele da praia, aquele pra comer com peixe porquinho, aquele camarão que com rabo e casca. Limãozinho aquele em que cima. faz mal mesmo. Luizão, o que você gosta de fazer nas horas vagas, quando você não tá trabalhando? Sei que qualquer empresário, empreendedor trabalha demais, mas o que você gosta de fazer nas horas vagas? Ficar com a minha filha e com a minha esposa. Curtir a família. Curtir a família. E aí você me pergunta, mas o que você gosta de fazer? Se ela quiser jogar Uno, meu Deus do céu, a o tarde dia mais inteira feliz. jogando Uno. E se ela quiser fazer teatro na sala, eu gosto de fazer teatro na sala. Se você me perguntar, Luiz, mas vamos supor que tua esposa e tua filha estão num curso, ou como acontece, estão lá no cabeleireiro e vão passar a tarde lá. Eu gosto de andar de skate ou de ficar sozinho pensando. Refletindo. Mas skate ou caminhando ou no sofá, eu desligo a televisão e não falo com ninguém. É esse meu hobby. Fica meditar. Esse é o meu hobby. Luizão, pra gente finalizar, viajar é... Vida. E negócios. Muito bom. E dinheiro. E dinheiro. Vida, negócios e dinheiro. Adorei. Eu não conheço uma pessoa que viaja na parte corporativa sem objetivar a parte financeira. Claro, que seja o advogado, que seja o dentista, que seja... Se está viajando a trabalho, está atrás de dinheiro. E também não conheço ninguém que está viajando a lazer que não esteja atrás de uma vida. Uma experiência. De fato, uma experiência gostosa. Bom, muito legal. A gente está chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer demais, Luizão, por você ter vindo. Fica aí as redes sociais do Luiz, da Selfcorp. Obrigado, meu amigo. Volte sempre que você quiser para a gente falar sobre negócios, empreendedorismo, sobre viajar e sobre muitos assuntos. Obrigado, Bonete, viu? Você é maravilhoso. Muito obrigado você, telespectador da ABSecom. E espero que a gente possa nos encontrar, nós podemos nos encontrar aí muito mais vezes. Muito legal. Quero agradecer demais a você também que nos acompanha aqui pela ABSecom, pela VESA TV. A nossa programação que é voltado para você que é empresário, empreendedor, profissional de marketing, comunicação, vendas, RH, enfim, uma programação desenhada totalmente para você. Se você quer rever este programa, você pode acessar lá o YouTube da VESA TV Oficial. Esse programa também vai ficar lá no YouTube e a gente volta na semana que vem trazendo mais uma trajetória de sucesso de personalidades do nosso mercado. Até semana que vem. Você é uma fera. Vai.